O caos que o Amapá tem vivido sem eletricidade mostra os limites e os perigos da privatização de energia no país. Se uma grande parte das distribuidoras já foram privatizadas, o mesmo não pode ocorrer com as estatais que geram a energia no Brasil. Na entrevista central, conversamos sobre o assunto com Naylor Gatto, do Coletivo Nacional dos Eletricitários. E nossa reportagem mostra como os estudantes de periferia podem ser prejudicados se as provas do Enem forem mantidas em janeiro. Eu sou Pamela Oliveira e a Central do Brasil começa agora. Central do Brasil. No dia 20 de novembro é dia de homenagear a memória de um lutador do povo, Zumbi dos Palmares. Mas além disso, é a data em que se exige mais dignidade e melhores condições de existência para o povo negro, que ainda enfrenta o racismo. Flávio Jorge, da Coordenação Nacional de Entidades Negras, a CONEM, faz um convite para os atos virtuais e presenciais neste Dia da Consciência Negra. Embarque imediato. Estou aqui para lembrar a todos e todas que o 20 de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra e será realizado numa conjuntura bastante complexa. Por um lado, uma conjuntura positiva, que é de ascenso de nossas lutas a partir do movimento Vidas Negras Importa nos Estados Unidos, que se espalhou para todo o mundo e que tem reflexo no Brasil, e no momento difícil, que é de enfrentamento a um governo de extrema-direita, um governo de direita conservadora, que retira e ataca os direitos da população negra e dos trabalhadores em nosso país. É nessa conjuntura que diversas atividades virtuais e presenciais serão realizadas nesse 20 de novembro. Compareçam e prestigiem a todas essas atividades. Vidas Negras Importam. Viva a nossa consciência negra. O Exame Nacional do Ensino Médio está agendado para 17 e 24 de janeiro. Mas as datas podem prejudicar e muito quem enfrentou mais dificuldades para acompanhar as aulas e estudar durante a pandemia. Vamos saber mais na reportagem de Nayata Wani. Trilhos do Brasil. O sonho de chegar ao ensino superior através do Enem tem ficado cada vez mais distante para alunos periféricos. Com a paralisação das aulas presenciais por conta da pandemia, se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio dentro de casa escancarou ainda mais a desigualdade social que existe no sistema de educação brasileiro. A estudante de São Paulo, Rebeca Alves, fala sobre a falta de oportunidades. Eu sou uma pessoa que não tive muito recurso. Eu fiz um cursinho popular, mas tem pessoas que têm mais condições e podem até pagar até um professor particular para poderem estudar. Isso é muita desigualdade, porque é meio óbvio que vai ter pessoas que vão passar na frente e outras que têm menos recursos, menos condições, vão ficar para trás. De acordo com um levantamento da organização Juventude e Pandemia do Coronavírus, 49% dos estudantes pensaram em desistir do Enem. E entre os principais motivos estão a dificuldade de acesso a computadores e internet, problemas financeiros e falta de ambiente adequado para estudar. Realidade que assola jovens de baixa renda que sofrem com a desigualdade e abandono do Estado. Felipe Lacerda, estudante do Ceará, fala sobre suas dificuldades. Eu acho que possuem diversas desigualdades, mas a que eu mais destaco é aqueles alunos que não possuem celular para o estudo. Bom, a minha maior dificuldade para estudar para o Enem é a internet, pois a mesma é ruim, ainda mais no local onde eu resido, que é um sítio. Hilary Carvalho, de Minas Gerais, relata que o Estado acaba reforçando o seletismo entre os estudantes ao manter as provas que acontecem nos dias 17 e 24 de janeiro do ano que vem. Eles colaboram ainda mais com a desigualdade social, pois as pessoas privilegiadas irão continuar entrando nas universidades e as que não são tão privilegiadas, como eu e como muitas outras pessoas que sonham em entrar numa universidade, irão continuar estudando ou às vezes desistindo, né?
A cultura popular brasileira é tema da indicação de hoje na Parada Cultural. Vamos conhecer a sugestão do designer Marcelo Souza, do Rio Grande do Sul. Parada Cultural. Minha dica é o livro O Corpo Encantado das Ruas, do escritor e historiador carioca Luiz Antônio Simas. Simas é um legítimo herdeiro de João do Rio e Walter Benjamin. No Corpo Encantado das Ruas, ele enxerga a cidade a partir da rua, particularmente da encruzilhada, esse local de encontro e de dispersão entre diversos caminhos. O espaço onde se é obrigado a abrir mão da neutralidade e se colocar em movimento. Entre Zé Pilintra, Pombagira, Mestre André, Zé Miquimbe, São Carlos Damião, Simas fala de uma cidade que teme se mover e desafiar a morte. A cidade que não está no horário eleitoral nem nas piegas declarações de amor dos candidatos. Para Simas, os inventores da cidade não discutiram filosofia nas academias e universidades, não escreveram tratados nem conduziram exércitos em grandes guerras. Os grandes inventores rufaram tambores, riscaram o asfalto, preenchendo de dança o intervalo entre as marcações do surdo. Celebraram os mortos na palma da mão. O almirante Bento Albuquerque, que está à frente do Ministério de Minas e Energia, pode ser investigado pelo Ministério Público por omissão no caso dos apagões do Amapá. Documentos do próprio Ministério e da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, apontavam antes do incêndio que a subestação estava sobrecarregada há 2 anos. Os executivos à frente da ANEEL foram afastados dos cargos por decisão judicial. Afonso Bezerra nos conta mais sobre a situação de calamidade do estado. Nacional. Em 15 dias, o estado do Amapá passou por 2 apagões e ficou com o fornecimento de energia oscilando. Para especialistas como o professor Luiz Pinguelli Rosa, a crise no estado expõe a fragilidade do setor elétrico brasileiro e uma incompetência generalizada dos órgãos envolvidos. Então, houve várias incompetências. Não tem sentido um sistema elétrico passar mais do que 48 horas para restabelecer o sinal. Faltava redundância. Não tem cabimento. 3 transformadores, um deles em manutenção há muitos meses e os outros 2 vizinhos um ao outro, de maneira que o incêndio de um passou para o do outro e o estado ficou às escuras. O professor Pinguelli pontua entre as fragilidades destacadas a ausência de um transformador substituto, que deveria ficar posicionado à distância do que estava em funcionamento. Ele afirma que esta falha foi muito grave e precisava ter sido observada pelos órgãos fiscalizadores. O governo federal tinha de coordenar todas as ações. A energia elétrica no Brasil é uma coisa necessariamente que interliga o sistema todo. Uma parte depende da outra e é muito sensível. Você vê que eles não conseguem religar. Não conseguem religar. Isso é falta de competência técnica. O primeiro apagão no Amapá ocorreu no dia 3 de novembro. 13 dos 16 municípios foram atingidos. A população tem problemas com o fornecimento de água, refrigeração dos alimentos e com o calor. Foi estabelecido um racionamento. Moradores denunciaram o descumprimento do rodízio. Mais de 80 protestos foram registrados em 15 dias. Na última terça-feira, o estado registrou outro apagão, com duração de 1h30. O processo de desmonte da Companhia Elétrica do Amapá culminou nos apagões ocorridos este mês. Quem controla a subestação que teve os transformadores incendiados é uma empresa privada espanhola. A situação pode piorar caso as geradoras de energia também sejam vendidas. Sobre o assunto, Jonatas Campos conversa com o coordenador do Coletivo Nacional dos Eletricitários, Nailor Gatto. Entrevista Central. Hoje conversamos com o Nailor Gatto, vice-presidente da Federação Nacional dos Urbanitários e coordenador do Coletivo Nacional dos Eletricitários. Nailor, agradecemos sua presença por falar conosco aqui sobre a crise energética no Amapá e outros assuntos. O Amapá está há 15 dias com escassez de fornecimento de energia elétrica. Nailor, você pode nos explicar o que está acontecendo?
O acompanhamento, a fiscalização da Agência Nacional não fez essa fiscalização e acompanhamento daquela estrutura que teria que ser a subestação. A subestação teria que ter 3 transformadores com 150 MVA, né? A média hoje do consumo da população lá em Macapá chega em torno de 200 MWh, e ela tinha colocado 3 transformadores de 150, então 450 absorver, né? Se cara é bom. Com a expectativa de colocar o 4º transformador, que não chegou até hoje. Porque a empresa, esse problema é muito sério. A empresa, além de não ter manutenção preditiva, manutenções que fossem para manter e operar a subestação, ela colocou equipamento de qualidade inferior, né? E para reduzir custo, porque o capital é assim, né? Para ele ter um lucro maior, ele tem ou subtrai direito dos trabalhadores ou coloca material de qualidade inferior, e isso que ocorreu. E, além disso, ela não tinha uma equipe preparada para fazer a manutenção. E foi desgastando isso, foi alertado isso, inclusive à época que a qualificação dos trabalhadores lá não eram das melhores. E a Agência Nacional a ANEEL, ela não tomou nenhuma providência. Por que a energia elétrica no Amapá é mais cara que a média nacional? Além de caro, Jefferson, é uma situação muito injusta, porque o cidadão do Amapá, que tem um poder aquisitivo menor, ele paga, é injusto quando a gente fala, porque ele paga uma energia elétrica muito cara. E é caro porque eles colocaram todo esse processo aí do leilão para que a empresa obtivesse mais lucro, eles colocam 1 megawatt-hora vendido mais caro pontualmente isso. É o processo que está colocado de um modelo de mercantilização do setor elétrico. Você nos falou que a distribuição de energia já foi, em sua maior parte, privatizada no Brasil, e há uma intenção desse governo, do atual governo Bolsonaro, de também privatizar a geração de energia. Que riscos para a população podem haver se a geração de energia também for privatizada em nosso país? Nós, o Coletivo Nacional dos Letricitários, nós fazemos essa luta, retomamos essa luta desde que foi dado o golpe, quando, a partir do governo Temer, ele colocou no programa dele, na Ponte para o Futuro, que nós chamamos Ponte para o Inferno, que não quem vai lucrar com isso, quem lucraria é o capital financeiro e os empresários, é que nesse processo aí de privatização, seriam vendido, entregue todo o setor elétrico, o que restava do setor elétrico estatal, que as empresas do sistema Eletrobras, Eletronorte, Furnas, Chesf, Eletrosul, eles não só entregam energia elétrica, eles entregam também o desenvolvimento e a manutenção do social na região onde está implantado. Nailo, quem quer comprar a Eletrobras? Os fundos financeiros, para ter um lucro, fazem um investimento. Tem fundo financeiro que hoje é dono de várias empresas do setor elétrico, porque o setor elétrico, se você sabe, o elétrico fora o setor bancário, é que mais distribui dividendos. Então, é um lucro extraordinário que o setor elétrico tem. Se você acompanhar os últimos balanços, uma própria empresa como a Energisa, ela teve um lucro extraordinário no terceiro trimestre, né? Os bancos, certo? Porque faz o capital financeiro. E as empresas de energia elétrica têm que levar esse serviço público para todo cidadão brasileiro, para todos os lugares, não faz isso. Porque ao fazer isso, ele vai ter uma redução do lucro, porque vai atender na ponta também aqueles que mais precisam. Eu fico por aqui, mas você pode falar com a gente pelo WhatsApp. Basta mandar a sua mensagem para DDD 11 93081 3336. Até amanhã.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.